Nós vamos já orar para receber o homem de Deus. O cooperador Alex estará trazendo a mensagem direto dos céus para os nossos corações. Glória ao Deus maravilhoso e eterno Pai. Deus querido, Deus amado, abençoa nosso irmão Alex. Ouça o teu servo nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, venha falar de maneira gloriosa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Nazareno, Senhor. Fala os corações e garante a nossa vitória. Amém, Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz, quem está alegre, pois o Senhor nessa noite, Ele tem concedido mais uma oportunidade. Amém? Quem crê que Deus está aqui, diga eu, glorifica a Deus com as palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já orar, vamos falar com Deus agora nesse momento, mas antes eu gostaria de trazer um ensinamento. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor como um leão procurando alguém que possa tragá-lo. O diabo ele só alcança aquele que dá legalidade, aquele que dá espaço. A partir do momento que você passa a se apoiar naquele que é escudo, jamais o diabo pode tocar na sua vida. Porque ele é escuridão. Deus é a luz, e aonde há luz, as trevas têm que bater em retirada. Então por isso eu peço a você, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos andar em espírito, porque o leão, o diabo, nosso adversário, ele só devora quem anda na carne, porque o leão, ele gosta de quem anda na carne. Mas quem anda em espírito, o diabo ele não pode tocar. Assim aconteceu quando Daniel estava na cova dos leões. Por que o leão não devorou ele? Porque o Senhor enviou um anjo. Deus é aquele que envia o anjo. E o leão faz jejum para não poder devorar o servo de Deus. E outra, Daniel, ele estava em espírito. E quem anda em espírito, o leão não pode devorar, porque o leão gosta da carne. Amém? Vamos fazer então uma aliança com Deus para que nós possamos andar em espírito e Deus ele possa se revelar em nossa vida. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós nesse momento, ó Pai, nós te buscamos, nós te exaltamos, pois tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus na qual tem as promessas. Aquele que guarda as promessas, ó Pai, jamais ele volta de forma vazia. O Senhor é o Deus que nos abençoa e que derrama o teu poder, se manifesta sobre a vida de todo aquele que crê. Ó Deus, nós invocamos a tua presença, o teu Espírito essa noite, venha operar nesse lugar, que o Senhor possa se manifestar de forma poderosa e grandiosa, pois nós sabemos que aonde o teu Espírito age, aonde o Senhor trabalha, o mal não resiste. A dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, a doença, o olho grande, a inveja, não há mal que fique de pé diante do teu poder. Ó Pai, vai abençoando cada pessoa, e o Senhor visite cada família, cada lar essa noite, e alcance todos aqueles que necessitam agora. Eu não sei qual é a necessidade, qual é o problema, mas diante de Ti, ó Pai, todo problema é pequeno, porque o Senhor é o Deus na qual criou o universo e conhece cada pessoa que veio essa noite, porque antes mesmo do Senhor ter formado ela, o Senhor já tinha algo, um propósito na vida dessa pessoa. Então que ela passe a tomar posse da sua vitória, que ela passe a acreditar que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor não deixa de modo nenhum ela voltar sem a vista dela, se de fato e de verdade ela se passar a te buscar. Ó Deus, vai operando, vem nesse momento sobre nossas vidas, vai arrancando toda dor, todo sofrimento, todas as preocupações,
e que nós, meu Deus, viemos nesse momento nos desligar desse mundo para nos conectarmos contigo, porque nós sabemos que quando nós nos conectamos com o Senhor vai se revelando na medida da nossa entrega. Então que essas pessoas venham de fato e de verdade se entregar, se derramar diante da tua presença, pois o teu Espírito está aqui agora nesse lugar, passando, procurando corações sedentos, procurando corações desejosos, para que o Senhor possa alcançar e transformar e renovar e gerar um avivamento essa noite. Por isso, ó Senhor, fique conosco e venha nos abençoar, e nós acreditamos na garantia da vitória. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus e bem forte para o Senhor Jesus, bem forte para o Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar exaltando o nome do Senhor Jesus, cantando assim, ó: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. E o fogo cai, 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 cai. Doença sai, assim ó, pra trás ó, sai, sai. E o fogo cai, 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 cai. A inveja sai, 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 sai. E nós que cremos louvamos ao Senhor. Amém. Pessoal, vocês estão fazendo, é para Deus, é para Jesus. Eu estou vendo aqui falta de ânimo para as coisas de Deus. Se você estivesse lá num forró, tá amarrado, tá repreendido. Mas eu creio que tem muita gente que estava lá arrastando o chinelo, estava dando toda a força, não é, meus irmãos? Quem aqui um dia não foi crente, ou antes estava no mundo aí preenchendo das coisas que eram fúteis, mas dava o seu melhor? Porque para Deus você veio aqui meio desanimado, a gente vai cantando e o fogo cai, 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 o pessoal tá assim, parece que tá com sono, um desânimo, meus irmãos. Nós temos que ter entusiasmo para fazer as coisas de Deus. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Se você não dá o seu melhor para Deus, como você quer o melhor de Deus para a tua vida? Amém? Vamos cantar com fé. Quero todo mundo cantando com fé. Olha só. Olha só, meus irmãos. Imagina só. Se Deus ele convocar uma marcha aqui pra gente ir contra o inferno, você vai desse jeito assim, ó. Aleluia. Aí o inferno bate em retirada. Nós temos que revestir do Espírito de Deus, e como soldados nós temos que ir para a guerra e mostrar que nós temos a luz, e essa luz irá expulsar toda a escuridão. Amém, pessoal? Então quero que vocês marchem, quero que vocês exaltem com alegria, porque quando você chegar nos céus, eu tenho certeza que você vai ver Deus, você não vai ficar triste, não vai ficar desanimado. Aleluia. Amém? Vocês entenderam? Vamos de novo então? Vamos lá. E o fogo cai, 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 cai. Doença sai, 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 sai. Vamos lá. E o fogo cai, 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 cai. A inveja sai, 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 sai. E nós que cremos, louvamos ao Senhor. E nós que cremos, vamos mais forte, pessoal. E nós que cremos, louvamos ao Senhor. E nós que cremos, louvamos ao Senhor. O homem que andou na Galileia, batendo palma, ó. Chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Novamente, vamos lá. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem é só o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor.
Deus e uma salva de palmas bem forte do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que o seu coração precisa. E Ele é a lacuna, Ele é o encaixe perfeito desse vazio. Amém? Quem está sentindo algum vazio, Deus vai preencher essa noite. Eu não sei, não conheço o seu coração, mas Ele sabe de todas as coisas. Nenhuma folha cai se não for da tua permissão. Não é porque que Jó era justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, passou por dor, dificuldade, ele realmente, ele comeu o pão que o diabo amassou, desculpa o ditado, mas de fato e de verdade, Deus permitiu com que Satanás viesse tocar na vida dele. Viesse tocar. Sabe por quê, meus irmãos? Não é que ele tinha um pecado que viesse proporcionar toda aquela situação. Não é isso. Aleluia. É claro que nós, se dermos legalidade, o diabo ele entra aí, faz o que quer na nossa vida. Mas o caso de Jó foi um caso à parte. Porque Jó ele era íntegro, temente a Deus. Aleluia. E o Satanás tem desafiado a Deus. Eu tenho andado pela terra. Aleluia. E o Senhor Deus falou: tem visto meu servo Jó? Ele anda de forma íntegra, justa, e ele se desvia do mal. Então foi um desafio que Satanás propôs ao próprio Deus. E Deus conheceu o coração de Jó e sabia que Jó não iria se ajoelhar para as coisas desse mundo, que ele não iria se moldar conforme o que? A situação que o diabo viesse proporcionar. E ele não amaldiçoou Deus, e por causa disso Deus restaurou tudo que ele tinha, multiplicou mais vezes do que o seu estado inicial. Amém, meus irmãos? E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, se assim você crê. Você crê? Diga: eu creio. Ih, devagar, meus irmãos. Sei não, vocês creem. Quem crê que diga: eu creio. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você que trouxe a Bíblia, já vai abrindo aí no livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo de número 4, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, olha só, não vivam de aparência. A vida de aparência tem prazo de validade. Uma hora as máscaras vão cair. Uma hora a verdade vai aparecer. Nunca vamos preocupar com a aparência. Nós temos que preocupar com a essência. Nós não adianta querer demonstrar para as pessoas que somos crentes. Aleluia. Porque quem tem Jesus no coração, todo mundo enxerga, não precisa perguntar. Eu já passei por lugares onde as pessoas falam: meu irmão, olha, você é evangélico, você é cristão? Porque eles veem isso na gente, o brilho. Cada um carrega quem tem aleluia, Jesus. Senhor. Você é diferente, você é especial. Oh, você incomoda as trevas, porque você é diferente. Pode ver, o mundo lá fora não gosta da gente. Porque a gente realmente assume Cristo na nossa vida. O mundo lá fora não quer saber de Cristo. O mundo lá fora não rejeita Cristo. Então, olha, por isso que Jesus ele falou: eu vim ao mundo para trazer espada. Ele não veio unir as pessoas, porque ele veio para trazer espada, até mesmo dentro da nossa casa. Quando você diz assim: eu assumo a minha fé em Cristo, tem gente que já começa a te desprezar. Olha lá o evangélico, olha lá o crentinho chato. Tipo, já quer controlar a minha vida. Por quê? Porque a verdade incomoda. Quando você abre a boca para falar o que a verdade, se incomoda, meus irmãos. Mas não deixe de falar a verdade. Não se submeta, não decida amoldar os padrões desse mundo, porque Deus, Ele vai te usar de uma forma poderosa. Uma hora eles vão enxergar, vão ver: olha, meus irmãos, eu quero realmente conhecer esse Jesus. O inimigo, ele me usava para que eu viesse ter raiva de você, porque isso me incomodava, ver você agindo dessa forma. Você é diferente e eu tinha uma inveja de você. Você vai ver. Você vai ver. Vai acontecer isso na vida de alguém. Alguém vai chegar diante de você: olha, eu quero saber desse Jesus que você carrega, porque eu estou cansado de viver nessa vida. E eu vejo que Jesus, Ele tem feito algo muito grande.
Me mostra essa fonte. Aonde eu posso beber dessa fonte? Eu quero dessa água também que você está bebendo, meus irmãos. Eu quero ter essa alegria que você carrega. Amém, meus irmãos? Porque, olha, a partir do momento que você anda com Deus, pode ter certeza absoluta, é a melhor escolha que você fez na sua vida. Você não perde quando você serve a Deus. Você não perde, ao contrário. Deus, Ele fala que Ele irá fazer a diferença entre os que servem e os que não servem. E diante dele tem um mural ali, ó. Ele marcando, esse daqui é o meu servo. Olha só o que ele faz. Meus irmãos, não acumula tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói e destrói. Nós temos que acumular tesouros no reino dos céus. Esse daí, o diabo não toca, o ladrão não leva, mas o Senhor, Ele vai abençoando. Os homens podem ter prêmios para vocês, mas quem tem recompensa somente Deus pode entregar. Amém, meus irmãos? Você que ouve, vamos ficar de pé então, em reverência a essa palavra poderosa. Quem crê que a palavra de Deus transforma aqui, diga eu. Vocês creem que a palavra de Deus é verdadeira? Vocês creem que essa palavra aqui é inspirada pelo Espírito Santo? É do próprio Deus? Que Ele usou homens inspirados para estar nos passando lições para a gente alcançarmos a eternidade? Vocês creem, meus irmãos? Nós não podemos crer por parte. Ou você crê 100% ou você não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se completa, se renova dia após dia. Deus. Ah, mas está se modernizando umas coisas aqui, vamos tentar modernizar também. Não é bem isso, não. Realmente é isso daqui que está dito pronto. O que Deus falou, isso daí não pode ser distorcido. Cuidado com as heresias, cuidado com os ventos de doutrina. Porque o inimigo, ele está tentando trabalhar em nosso meio, no meio da igreja. O mundo já pertence a ele, mas ele está tentando levar pessoas que realmente não têm fundamento na palavra de Deus. Então eu peço para que você venha criar raízes nessa palavra, venha construir a sua base na rocha e não na areia. Porque quando vir a tempestade, você não caia, você permaneça de pé. Por isso você deve, como obreiro aprovado, manipular e manejar bem a verdade. E somente Ele tem. E se você passa a realmente buscar essa palavra, isso demonstra que você tem sede. Assim como a mulher samaritana que você vai aprender essa noite, que diz assim, lá no livro de João, capítulo 4, diz assim. Oh, Deus. Eu vou no versículo, ontem na igreja, eu preguei aqui no versículo 4 em diante. Eu vou fazer diferente, eu vou começar aqui, ó. No versículo 19, diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Jesus, ele disse: a hora vem, e a hora é daqui um ano. É isso que Jesus falou? A hora é daqui uma semana. A hora vem, é daqui um século. Não é isso. Jesus disse que a hora vem, e a hora é agora. Agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é homem. Oh, Deus. Amém? É isso? Não, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus não é homem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo,
vem quando Ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos até aqui nesse versículo, meus irmãos. Meu Deus, feche os olhos, Senhor. Que o Teu Espírito venha se manifestar nesse lugar de forma poderosa. Pois é o Teu Espírito que revela toda a verdade. Se o inimigo está tentando tirar essa semente, ó Pai, que seja repreendido aqui agora. Porque aonde o Teu Espírito trabalha, aonde o Senhor trabalha, meu Pai, a transformação, a renovo, a regeneração da alma. E eu lhe peço, nesse momento, Senhor Deus, se é uma alma que está carregando um fardo, que o Senhor possa falar agora com essa pessoa, e que ela venha levar essa reflexão para ela venha guardar a Sua palavra, Pai. Pois o que seremos de nós sem a Tua palavra? Nós sabemos que é o alimento da nossa alma, é o alimento que nos fortalece, ó Deus. Assim eu louvo e te agradeço no nome de Jesus. Posso se assentar, meus irmãos, louvando a Deus com suas palmas, bem forte, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui nós podemos observar um diálogo entre a mulher de Samaria, a mulher samaritana, com o Senhor Jesus. E nesse diálogo nós podemos aqui extrair lições para a nossa vida, lições profundas para a nossa alma. Você possa captar essa mensagem e guardar no seu coração, porque essa mensagem transforma, meus irmãos. Porque essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E o passado dela se transformou. Nunca mais foi o mesmo. Quando ela se encontrou com o Senhor Jesus, uma mulher que tinha uma reputação manchada, ela passou assim a pronunciar e a testemunhar que havia encontrado o Messias, Cristo, o Salvador. De tal forma que uma cidade inteira foi em busca desse Salvador que essa mulher começou a pregar. Olha só para você ver o poder da palavra, meus irmãos. Por isso, nunca fique quieto. Se você conhece Jesus, não deixe o inimigo ir fechar sua boca. Não se envergonhe, porque aquele que se envergonha, aquele que não me confessa diante dos homens, eu negarei também diante do Pai. Não sou eu que estou dizendo, é o texto sagrado que fala isso. Oh, glória, aleluia. Se você não tem coragem, peça para Deus te dar coragem. Senhor, eu sei que tem faltado essa coragem. Eu preciso, meu Deus, mas de ousadia, que o Senhor venha derramar uma unção aqui de coragem, de ousadia em vocês, cada um de nós, para que possamos transmitir o Evangelho de Cristo, porque tem muita pessoa que está sendo escravizada pelo pecado, pelo diabo, que são sinônimos, são iguais. Pecado e diabo são sinônimos. E com o pecado nós devemos brincar, meus irmãos. Não podemos domesticar na nossa vida, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não vamos domesticar o pecado na nossa vida. Porque o pecado é igual uma serpente, você vai domesticando na hora, ela vai dar o bote. Aleluia, Deus. E vai acabar te destruindo. Depois não adianta querer correr. Glorificado. Mas Jesus, mesmo assim, Ele não olha para o nosso passado. Quando você está disposto a, de fato e de verdade, a buscá-lo com toda a sinceridade de coração, com inteireza, não com fingimento, não com aparência. Por isso que eu falei no início aqui, não viva uma vida de aparência, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe se você está vindo aqui e se vestindo de crente ou se vestindo de evangélico. Aleluia. Ele sabe qual é o teu coração. Nós não podemos retribuir ao mundo conforme aquilo que Ele nos entrega. Não, nós temos que ser diferentes. Aleluia, porque dessa Deus. forma o inimigo, ele não tem vantagem sobre nossas vidas. O inimigo não tem vantagem na vida daquele que vive de uma forma justa, coerente com a palavra de Deus, com seus princípios e seus ensinamentos. Olha só, para você entender o contexto aqui dessa mensagem, Jesus, ele estava retornando a Galileia. Ele estava retornando, ele estava na Judéia
estava retornando. A Bíblia fala aqui, ó, que ele foi outra vez para Galileia. Por que Jesus ele foi outra vez? Porque ele fez obras. Aleluia. E há obras muito grandes lá na Galileia. Então ele vai retornar novamente a fazer grandes obras. Jesus ele não se cansa em te abençoar. Você crê que outra vez ele vai te curar, outra vez ele vai restaurar, outra vez ele vai te renovar, outra vez ele vai derramar do teu poder, outra vez ele vai te avivar. Você crê, meus irmãos? Então Jesus ele vai retornar outra vez na sua vida. Então eu gostaria que você, quando fosse contemplado por essa presença, que você valorize essa presença e carregue e vai cultivando, para que o inimigo não venha novamente, venha apagar esse fogo, essa chama, porque ele quer novamente acender a chama. Ele deixou uma missão para todos nós. Cuide do fogo do Espírito Santo. Cuide, não deixe se apagar, meus irmãos. Aleluia. Não deixe a chama que há dentro de ti se apagar. Venha alimentar dia após dia. Como que eu alimento, Deus é meu irmão, esse fogo, essa chama, que é a missão de todos nós, que é o propósito na vida de todos nós, porque nós somos geração eleita, Deus, aleluia. que somos escolhidos para o sacerdócio real. Como é que eu alimento essa chama, esse fogo, para que ele jamais venha se apagar? Através Deus é da fiel. palavra de Deus, meditando, se entregando, mergulhando, não de uma forma rasa, superficial, mas de uma forma profunda. Através da adoração que você faz, que as suas atitudes não é simplesmente falar. Não adianta falar aquilo que você fala. Aleluia. Até o diabo também consegue imitar, consegue falar, mas o que comprova realmente que você é um verdadeiro adorador são as suas atitudes, Aleluia. não somente palavras. É claro que as palavras também denotam um servo de Deus, porque a boca do justo é fonte de vida e a boca do ímpio só abre a boca para a destruição. Por isso, quando você está perto de muitas pessoas, você vê, se sente mal, né? A pessoa parece que carrega uma energia muito pesada, uma energia negativa, só coisa de maldição, vive proferindo xingamentos, palavras torpes. Meus irmãos, tipo de pessoa assim, Aleluia, você aleluia. já tem que pedir a Deus, meu Deus, dá direção para que eu venha repreender isso daí, venha usar, venha repreender esse irmão para que ele venha ver autoridade em mim, porque esse irmão está perdido, esse irmão ele está abrindo uma brecha, legalidade, o diabo entrar, invadir e fazer festa na vida dele, mas que você tenha sabedoria e saiba lidar com a situação. Não deixe isso contaminar a sua alma, o seu interior. Não permita que as coisas desse mundo venham contaminar a fonte, porque você é uma fonte de água viva. Você é uma fonte limpa. Não deixe nada contaminar. Não deixe o diabo jogar aí sujeira ou veneno para contaminar essa fonte. Olha só. Então aqui Jesus, para evitar um confronto, ele foi outra vez para Galileia. Jesus estava tentando evitar um confronto com os fariseus, que descobriram que Jesus e seus discípulos estavam batizando mais que João. Então Jesus, ele tentou evitar um confronto com aqueles que viviam vida de aparência, com os judeus, com os fariseus. Os fariseus eram mestres da lei, eram doutores da lei, mas eles honravam ao Senhor Jesus com os lábios, mas o coração deles estava distante. Eles viviam como sepulcro caiado. Já viu sepulcro caiado, meus irmãos? Por fora está bem estruturado, bem pintado, uma aparência bem legal. Aleluia. Mas por dentro é podridão. É um cheiro forte. Isso significa sepulcro caiado. Jesus falou que eles são sepulcro caiado. A língua, os lábios dele louvam a Deus, mas o coração estava distante. Por isso eu falo, o Senhor conhece corações. Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Então, para evitar confronto com esse tipo de gente, Jesus retornou outra vez para Galileia. E ele, ao invés de dar a volta por Samaria, ele foi no meio de Samaria, passou por dentro de Samaria. Mas por que, irmão, ele não poderia passar por dentro de Samaria? Por causa que os judeus e os samaritanos, eles não se entendiam, eles não se comunicavam, eles tinham uma rixa.
Os samaritanos, eles eram povos que tinham se corrompido. Eram povos que já não criam somente no Deus de Israel, então eles já não eram mais puros. E nós temos que tomar cuidado. Nos dias de hoje também acontece muito isso. Muitas pessoas querem contaminar a sua pureza, querem te distrair, querem te mostrar deuses falsos, para que você venha ter uma vida vazia e incompleta. Mas somente o Senhor satisfaz você. Não queira buscar aquilo que realmente não satisfaz a sua alma. Somente Deus sabe do que você precisa. E Ele é a salvação das nossas almas. Somente Ele. Então vamos tomar muito cuidado. O diabo, ele vai sempre vir com manjares, oferendas, para que você possa se contaminar. Mas nós temos igual Daniel. Mesmo diante da Babilônia, nós vamos nos corromper com os padrões desse mundo. Vamos nos manter com as nossas vestes limpas, as nossas mãos puras, nossos olhos. Nós temos que fazer aliança com os nossos olhos. Porque os nossos olhos, ele atrai muitas coisas erradas para dentro do nosso coração. Porque os nossos olhos é a janela da alma. Vamos fazer igual Jó. Jó, ele disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu faço um pacto com os meus olhos, porque ele sabia a importância que tinha o olho com a alma dele. Ele sabia. Então você passa a olhar muitas coisas, você passa a atrair coisas negativas, e a sua alma, ela vai se manchando e leva tempo para retornar novamente o padrão, restaurar o padrão na qual o Senhor Jesus, ele requer da sua vida. Então vamos fazer esse pacto com os nossos olhos também, para que a gente devemos olhar tudo de forma positiva e não negativa. Essas pessoas que vivem reclamando e murmurando, você pode ver, ali a alma dela já está se contaminando. Está se contaminando, a pessoa vive reclamando, murmurando, está cansada, a pessoa ingrata, uma pessoa que não conheceu Deus. Então ela precisa de ver em você a presença de Deus, para que ela venha mudar a sua concepção das coisas que cercam ela. Olha só, então ali os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam. Então eles tinham que dar a volta, ao invés de passar por Samaria, eles tinham que dar a volta. Só que Jesus, ele passou por dentro de Samaria. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque era necessário passar por ali. Era necessário. Ali havia uma pessoa que estava necessitado de conhecer o Senhor Jesus. E quando ele passou por Samaria, ele chegou no poço. Ele estava cansado. A Bíblia diz, o texto fala que ele se cansou, sentou no poço. Olha só, nós observamos aqui que até o Senhor Jesus, ele cansa. Aleluia! Não significa dizer porque você cansa que você vai retroceder. Não é isso. Você pode até fazer uma pausa, você pode até por um momento ali parar um pouco. Você não pode jamais retroceder, olhar para trás, porque a alma do Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás. Santo, santo é o nome. Tudo aquilo que ele vem ensinando para você, vai cultivando. Não deixe o fogo se apagar, não deixe, meus irmãos. Se a brasa se acendeu, agora você tem que alimentar para que você venha andar para frente, se desenvolver, olhar para cima. Nunca ficar olhando para o chão. Não fica distraído. Não perca o foco em Cristo. O foco está lá no alto, não está embaixo, não está no que é material, não está em nada nesse mundo. O foco tem que estar sempre lá em cima. Então Jesus, ele cansou, mas ele não retrocedeu. Ele continuou o propósito dele, ele continuou em frente. Quando Jesus, ele encontrou aquela mulher, ele disse sim. A mulher se aproximou do poço para tirar a água do poço. Ele disse: dá-me de beber. A mulher, sabe o que ela falou? Como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha só, a mulher começou chamando Jesus como? Judeu. Vamos prestando atenção, como que vai mudando a forma da mulher se referir a Jesus. Ela começa chamando Jesus de judeu, depois chama Jesus de profeta e termina dizendo que Jesus era o Messias. Olha só, meus irmãos, você sabe o que significa? É muito forte, é tremendo, é muito forte. Eu quero que vocês guardem isso no seu coração.
A mulher começou chamando Jesus de judeu. Quando o Senhor Jesus revelou uma verdade, um problema que ela se encontrava, quando Jesus trouxe à tona a situação, o sofrimento daquela mulher, ela diz: olha, bem tem visto que tu és profeta. Agora, quando o Senhor Jesus falou de adoração, aquela mulher diz: tu és Messias. Ela creu que Jesus era o Messias. Você sabe o que isso significa, meus irmãos? Guarda isso. Guarda esse ensinamento. Que na medida que você vai buscando o Senhor Jesus, Ele vai se revelando na sua vida. Conforme você vai se entregando, mais perto de ti Ele vai ficando. Talvez Jesus hoje na sua vida é mais um personagem comum. Porque você não tem buscado Ele de uma forma como deveria. Talvez Ele é só mais um. Talvez você tenha conhecido Ele somente de falar. Aleluia. Meus irmãos, Senhor. conforme você vai buscando, você vai se entregando, Ele vai se revelando na sua vida, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então por isso nunca se canse. Se você tem que fazer força para algo, para conquistar algo, se você tem que se entregar para ir em busca de algo, de um tesouro, não hesita em fazer isso para Jesus. Todo movimento, toda força, toda entrega, você vai a Jesus, Ele te honra e te recompensa. Tudo que você faz para Deus, nada é em vão. Nada que é nada, meus irmãos. Deus, Ele guarda tudo que você faz para Ele. Ele guarda. Aleluia, aleluia. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando Ele pede algo de você, não é porque Ele precisa, é porque Ele está provando a sua fé para te abençoar. Ele pediu água para essa mulher, não é porque Ele precisava da água. Aleluia. Não é porque Ele precisava da água. Ele estava querendo iniciar um diálogo, porque Ele estava querendo mostrar para o mundo e para a humanidade que o propósito era o quê? Conhecer a fonte da vida, e que Ele era a fonte que sacia toda a sede. Aleluia, Deus. Às vezes o seu coração está com sede de algo, e você tem bebido de fontes de água que não tem satisfeito você, porque você tem bebido da fonte errada. Mas Jesus, Ele é a fonte verdadeira. Da água Aleluia, aleluia. que você bebe, água física, você volta, retorna a ter sede novamente. Mas da água que Jesus lhe der, essa água, ela faz dentro de você uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Aleluia. Olha só, então esse é o propósito dessa mensagem. Jesus, Ele sondou o coração daquela mulher e viu que ela tinha uma vida totalmente bagunçada, meus irmãos. Aleluia. Aqui vocês vão entender mais adiante, quando Fiel, aleluia. o Senhor Jesus disse assim: vai, chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: Aleluia. disseste a verdade, pois tiveste 5 maridos e o que você está hoje não é o teu marido. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece. Não adianta nós tentar fingir ou esconder. Não adianta. Não adianta tentar mudar a realidade conforme aquilo que a gente acha que é certo. Porque a verdade de Deus é absoluta. A verdade de Deus é uma só. Não adianta não existe meia verdade, não existe meia mentira, meus irmãos. A verdade de Deus é uma só. E está aqui na palavra de Deus. Se alguém disser algo diferente disso daqui, não creia nisso. Se alguém disser algo, uma vírgula diferente disso daqui, cuidado, não aceite, porque isso é o inimigo que está usando essa pessoa. Ai daquele que tirar uma vírgula, um tio dessa palavra aqui, vai receber muita maldição. Então por isso, creia nessa palavra, ela é verdadeira. Aqui ela tem o antídoto e o remédio da tua alma. Então Jesus, Ele veio para trazer água viva
essa noite para Deus você. é fiel, aleluia. Aquele encontro que Jesus teve no poço, ele transformou aquele lugar num pedaço do céu. Aleluia. De um lugar comum, um lugar simples, que era para ser uma rotina preparada, uma rotina, algo do dia a dia, do cotidiano, mas se transformou num encontro Deus. na qual houve uma mudança, uma transformação da vida de alguém. E Jesus veio essa noite para transformar vidas aqui. Você crê, meus irmãos? Ele está aqui porque ele sabe que existe muitas pessoas sedentas. Glória. Eu gosto de um salmo que fala que nós temos que ser como a corça. A corça anseia por águas e tem sede pela fonte. A corça é um animal que a muitos quilômetros de distância ela fareja as águas. Pelo cheiro das águas ela vai farejando e vai de encontro com a fonte. E o Senhor Deus, Ele vem colocar essa sede dentro de nós, para que nós viemos beber dessa fonte. A mulher, ela disse a Jesus, quando Jesus pediu, quando Jesus disse, respondeu ela assim: se você pedir, se você soubesse quem te pede água, você pediria e daria água viva. A mulher disse: Senhor, o poço é fundo. Ela tinha informação do poço. Falou: Senhor, o poço é fundo. Por acaso tiver essa água, então dê-me dessa água viva, para que eu jamais venha aqui retornar novamente e tirá-la. Por acaso és maior que Jacó, o nosso pai? A mulher, ela tinha informação sobre o poço. Ela sabia que o poço era fundo. Ela conhecia. Você sabe o que significa dizer, meus irmãos? Ela sabia a profundidade do poço, mas não sabia quem era a água viva. Ela sabia que o poço era fundo, mas ela não sabia que Jesus tinha água viva. E ela fala: por acaso é maior que o nosso pai Jacó? Jacó veio e deu poço para eles, mas Jesus deu a vida. Quem é maior, meus irmãos? Aquele que dá o poço ou que dá a vida para te salvar? Quem é maior? Estão me entendendo? Jesus, Ele é poderoso e infinitamente maior para realizar mais e mais na sua vida. Olha só, e mais adiante aqui, essa mulher, ela foi tocada por Jesus, quando o Senhor Jesus disse: disseste a verdade. De fato, você não tem um marido que você está, e você já passou por 5 maridos. Essa mulher, ela tinha uma reputação manchada. Tanto que ela foi ao poço buscar água, era meio-dia, porque meio-dia era o horário mais quente, aonde havia menos trânsito de pessoas. Essa mulher, talvez ela estava se escondendo das demais pessoas, porque ela era mal vista pela sociedade. E hoje em dia já é mal vista uma mulher que já teve vários casamentos. Imagina antigamente. Estão me entendendo, meus irmãos? Imagina antigamente como era a reputação dessa mulher manchada. Então ela vivia uma vida solitária. Ela vivia uma vida ciclo de rompimentos. E ela tentava buscar alegria em coisas onde não existia. Talvez ela procurava alegria nos homens, e os homens não tinham a alegria que Jesus tinha a oferecer. Ela procurava por afetos, e nenhum desses afetos realmente reparou a vida dela conforme deveria. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos, olha, ela realmente encontrou o que a alma dela estava precisando. E realmente, de fato e de verdade, ela encontrou o propósito da vida dela. Quantas pessoas estão andando, dando voltas, andando em círculos, procurando um propósito e nunca encontra, e talvez vive uma vida sem sentido, e até hoje ela para e reflete: o que eu estou fazendo errado, meu Deus? O que será que eu estou fazendo de errado, que nada dá certo? Vive uma vida embaraçada, uma vida confusa, porque ela ainda não tem encontrado o propósito da vida dela. Pois ela pensa que
As coisas do mundo irá preencher, irá satisfazer ela. Meus irmãos, na vida sem Deus você não é verdadeiramente feliz. Aprenda isso. Você não adianta. Eu vou buscar felicidade em outras coisas. Não adianta. Uma vida sem Deus, você não é completo. Não é. Você pode ter muitas conquistas, muitas realizações, mas nada te preenche com a presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria hoje de causar sede em cada um de vocês aqui, para que quando você chegasse na casa de vocês e vocês viessem falar desse Jesus, olha, eu conheci um Jesus que é tão maravilhoso, assim como ele fez com aquela mulher samaritana que vivia uma vida toda embaraçosa, que procurava em coisas na qual ela estava totalmente errada, mas quando ela encontrou-se com Jesus, olha, a vida dela se transformou. Ela deixou o cântaro que ela enchia de água, deixou o cântaro e o céu correndo. A cidade começou a falar de Jesus para todo mundo, de tal forma que aquela cidade, todo mundo queria conhecer Jesus. Todo mundo falou, vamos nesse homem na qual essa mulher vem falando. Essa mulher falou com tanta convicção, ela falou com tanta certeza, que a população queria conhecer esse Jesus. E eu peço essa noite, eu peço para você refletir essa noite, você de fato e de verdade tem conhecido esse Jesus na qual eu me refiro? Ou você só ouviu falar? Jó, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço, porque realmente Jesus se revelou na minha vida, de fato e de verdade. Meus irmãos, que nós íamos buscar ter experiências com Deus. Quando ele diz que ele tem a fonte de água viva, você sabe o que significa isso? É o Espírito dele. É o próprio Senhor Jesus atuando e agindo no seu interior, fluindo dentro de você. A fonte viva é o Espírito Santo, que vai atuando, vai agindo e vai operando de uma forma tremenda, vai te dando frutos, dons, talentos, e você vai granjeando muitas bênçãos na sua vida através do direcionamento do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é a fonte de vida do Senhor Jesus, que Ele derramou a todos nós, quem tem o Espírito Santo, você tem o passaporte para a salvação. Mas, irmãos, eu achava que somente ser batizado nas águas já era o suficiente, eu já era salvo. Olha só o que diz aqui, meus irmãos, só para vocês entenderem. Quando eu falo as coisas, eu não falo que vem na minha mente, não é achismo, não é coisa da minha cabeça. Diz assim lá, em João 3, versículo 5, diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, olha só, viu aí? O que eu falei aqui foi algo da minha cabeça? Aquele que não nascer da água, muitas pessoas pensam, eu batizei nas águas, estou salvo. Amém, se Jesus voltar para você, naquele dia você está salvo. Mas é necessário que com o tempo, você vai se entregando mais e mais. Você vai abrindo teu coração, você vai se limpando. E quando você vai limpando o altar, que é o teu coração, o Espírito Santo ele veio, está adornado, está preparado. A casa está limpa para que ele venha habitar. E na medida que você se entrega de fato e de verdade, chega uma hora que o Espírito Santo vem e te batiza. Esse é o momento que você é selado. Esse é o momento em que Deus fala, esse é o meu filho. Não é quando você é batizado nas águas. Não é que eu estou falando que você não é só você é batizado nas águas. Não é isso, não me entendam mal. Mas eu digo que é necessário ser nascido da água e do Espírito. Então, não se contenta somente ser batizado nas águas. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque vai ser necessário, meus irmãos. Aí muitas pessoas caem porque não é revestido com o Espírito Santo, não sabe lidar com as provas, com as situações, não tem a mente blindada para certas palavras. Às vezes aceitam palavras, não tem entendimento, não é enraizado, porque o Espírito Santo faz você se enraizar nessa palavra aqui. Você jamais será enganado, você pode passar por qualquer outro lugar.
Você pode ficar num terreiro de macumba ali, você vai ver ali milagres acontecendo, você vai ver, você sabe que isso aqui não é de Deus. Você sabe que ali são espíritos malignos ali, que estão agindo ali, estão enganando o povo, estão operando milagres para que as pessoas venham acreditar e venham passar a pertencer àquele lugar. Mas Jesus, ele chama você a pertencer ao reino dos céus. Não é pertencer a um lugar onde você vai estar refém de espíritos desse mundo, do mundo espiritual, do mundo na qual nós não pertencemos. Por isso, faça uma aliança com Deus. O Espírito Santo é a chave que vai fazer você abrir os portões celestiais. O Espírito Santo é o passaporte que vai te levar até Deus, meus irmãos. Busque essa presença. Busque, porque Ele quer te abençoar com esse Espírito. Porque todo aquele que pede, só não recebe se você não crê. Só se você não crê no teu coração. Não é da boca para fora, realmente. É você crer de fato e de verdade. Meus irmãos, vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Vocês sabiam que Deus, ele se revela de uma forma real na vida de todo aquele que vai buscando, vai procurando um compromisso com Ele? Você sabia que ele fala com o ser humano, como eu estou falando aqui com você? Você sabia disso, meus irmãos? Ah, não, mas Deus só fala lá na Antiga Aliança, falou com Moisés. Não, Deus, ele fala assim. A partir do momento que você vai rompendo a barreira do pecado, você vai ouvindo de forma audível a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, meus irmãos, olha, acabou. O mundo morre de fato e de verdade. Se tinha algo que o mundo ainda queria te atrair, de fisgar, acaba tudo isso. Porque você conheceu o Deus verdadeiro e mais nada passa a realmente fazer graça mais nesse mundo para você. Quando você ouve a voz de Deus, meus irmãos, olha, é uma confirmação, Deus é comigo. E você exulta, você se alegra na presença de Deus. Então a fonte de água viva é o que é o Senhor Jesus e é o presente da eternidade que Ele tem para todos nós. Amém, meus irmãos? Eu vou, nesse momento, não sei se o pastor vai querer falar alguma palavra, senhor? Não, pode fazer a oração da fé. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos concluir, nós vamos também estar orando para que Deus venha abençoar vocês, todos nós, para podermos ir para casa, já é hora. Eu fico muito alegre de ver vocês aqui, meus irmãos, porque eu sou uma pessoa que quando eu vejo essa cadeira vazia aqui, ó, eu fico muito triste, porque aqui poderia ter uma pessoa e ouvir uma palavra e ser salva, como você hoje está tendo essa chance, essa oportunidade de Jesus voltar essa noite para você. Depois de uma palavra abençoada que você tem guardado no teu coração, você é purificado. Você sabia que a palavra te purifica, meus irmãos? Você sabia? Você sabia disso? Que a palavra te purifica? Ela te purifica. Aleluia. Ela vai te guardar você de muitas coisas erradas. Ela vai te encaminhar para o propósito que Deus tem contigo. Então vamos continuar sempre almejando essa palavra. Uma oração que eu faço sempre quando eu vou falar com Deus: Senhor, que essa palavra ela bem está Deus é fiel. percorrendo no meu sangue, faça parte do meu DNA, que eu tenha sempre vontade, Senhor. Me incomode mesmo, para que eu venha sempre buscar a Tua presença. Não deixe eu me esfriar. Essa tem que ser a sua preocupação. A partir do momento que você está se esfriando, se preocupem. Se preocupem com isso. O esfriamento te leva você à morte espiritual. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A irmã aqui passando a informação que dia 22 vai ter culto, né? Dia 22, tá? Vai ter culto. Todos são bem-vindos. Continue buscando essa presença, meus irmãos. Eu gosto de ver assim todo mundo dessa forma reflexiva. É sinal de que o Espírito Santo ele está agindo e está atuando na vida de cada um. Amém? É sinal de que vocês entenderam a mensagem. Eu fico contente. O Espírito Santo confirma isso em mim. Porque a palavra de Deus, ela transforma a vida, meus irmãos. Ela transforma o interior. Ela vai transformando a mentalidade. E ela vai moldando, vai esculpindo o caráter de Cristo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar, falar com Deus.
Deus, Ele operou essa noite através de louvores. Deus, Ele operou através dos testemunhos, através da sua vinda, que é muito importante. Você deixou tudo para estar aqui nesse lugar, porque você está aqui nesse lugar. Deus, Ele está aqui. E você entendeu que a presença de Deus é mais valiosa do que tudo. É mais valioso do que meus afazeres, minhas obrigações. E você está como um Marta, você escolheu a melhor parte. Enquanto uma estava preocupada com os afazeres, a outra, ela preocupou em parar e ouvir o que Jesus tinha falado. Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Vamos continuar escolhendo a melhor parte. Essa melhor parte vem de Jesus. Sempre Ele tem o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos então. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Senhor Deus, eu peço nessa noite que o Senhor venha tocar nesse coração, venha limpar, venha purificar, Senhor. O Senhor conhece o que se passa, o que sonda. E o Senhor venha operar aqui agora, Senhor Deus. Porque nós determinamos que esse coração seja trono para o teu governo. Que do coração dessa pessoa o Senhor possa, Senhor Deus, dirigir as suas atitudes, venha dirigir os seus pensamentos, venha governar a vida dela, venha sempre mostrar, Senhor Deus, os seus propósitos. Que o Senhor venha administrar a tua palavra para que ela possa ter entendimento. Senhor, que nesse coração ela possa realmente, fato de verdade, obter a sabedoria do alto, que nos conduz para caminhos na qual o Senhor requer de cada um de nós. Que não haja espaço para a falsidade, para a mentira, fingimentos. E que o Senhor, ó Deus, venha nos revestir com o teu poder. Venha blindar a nossa mente. Porque nós sabemos que o inimigo, ele vai tentar contaminar a fonte. Ele vai tentar, Senhor Deus, nos afastar do teu propósito. Mas nós determinamos que a nossa alma pertence a Ti, ó Deus. Então por isso eu lhe peço, Espírito Santo, venha renovar vidas essa noite. Venha limpar fontes que estavam contaminadas agora. E venha transformar vidas, porque o Senhor é o Deus que traz a vida e que gera o avivamento. E como aquele dia que o Senhor desceu, o dia de Pentecostes, como fogo, que o seu fogo venha purificar agora tudo aquilo que não te pertence, toda sujeira, toda contaminação, todas as impurezas venham ser agora, meu Deus, arrancadas da vida de cada pessoa, para que ela possa ter uma nova consciência e ela venha com toda a força buscar essa presença, que venha ter sede dentro desse coração, sede pela tua presença, e que o teu poder, ó Pai, venha operar de uma forma tremenda sobre a sua vida. Assim eu oro e te agradeço, na certeza de que o Senhor, meu Deus, se revelou em nossas vidas. Você que crê, diga amém. Graças a Deus, e uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Meus irmãos, você que percebeu, olha, a palavra de Deus tocou no meu coração. Você que não é crente e aceita o Senhor Jesus essa noite, eu faço nesse momento o apelo a você vir e aceitar e buscar essa presença. Você quem quer aceitar o Senhor Jesus essa noite? Você que diz, eu não sou crente ainda, mas eu quero aceitar o Senhor Jesus essa noite. Ele falou comigo que o que Ele tem para mim é muito maior do que o mundo tem a oferecer. Ele mostrou através da história da mulher samaritana que as coisas desse mundo não vão me satisfazer. Somente o Senhor Jesus me satisfaz. Se isso caiu no teu entendimento e veio sobre o teu coração, meus irmãos, sabe, é Jesus te chamando essa noite. Você que não é cristão ou não é crente e deseja aceitar o Senhor Jesus, seja bem-vindo. O Senhor Jesus está de braços abertos. Vem aqui na frente, você que quer aceitar o Senhor Jesus. E amanhã nós não sabemos se você vai ter outra chance, outra oportunidade. Talvez o Senhor Jesus, Ele tenha
te trazido essa noite pode ser a tua chance de se reconciliar com Ele, ser a sua chance de fazer uma aliança com Ele e Ele quer te alcançar. Amém? Alguém? Você que quer fazer parte desse ministério, você quer unir com esse ministério, gostou de vir nessa igreja, pode vir também nesse lugar, tá? Aqui à frente também nós vamos estar orando por vocês. Alguém quer aceitar, quer unir a esse ministério? Aleluia, glória a Deus. O pastor vai estar ungindo você, tá? Amém, glória a Deus. Que Deus possa te dar outra chance, outra oportunidade, e possa continuar falando com você muito mais. Amém, meus irmãos? Diga assim então, paz do Senhor, paz do Senhor, a paz do Senhor, que Deus os abençoe. Amém. Vamos que oração por imposição de mão.